Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Eu me chamo Marcelo Araújo, estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo. Aqui ó, o melhor do conteúdo é a Palavra de Deus. Estou compartilhando com vocês a Palavra de Deus. Estamos maratonando as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Graças a Deus, é aqui ó, Bíblia de Estudo Plenitude, a mesma versão de João Ferreira de Almeida. Estamos maratonando o livro de Romanos, a epístolas de Paulo aos Romanos. Graças a Deus, iremos aprender bastante coisa, né? Com o apóstolo Paulo, os exemplos, né? As missões, as viagens de Paulo, as palavras firmes que Paulo falava, pregava para os gentios, para os romanos, para as pessoas que ia contra o evangelho de Jesus Cristo. Paulo anunciava o reino de Deus. Ele aprendeu, em pouco tempo ele aprendeu com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, fez tantas obras de Deus a favor de Jesus Cristo. Vocês irão emocionar, vocês se emocionarão com a história do apóstolo Paulo, porque eu fico emocionado, porque é lindo demais as histórias do apóstolo Paulo, principalmente aqui no livro de Romanos, as epístolas de Paulo, né, aos Romanos. Graças a Deus, hoje é quarta-feira, hoje é dia 9 de agosto de 2023. Você aí, aniversariante do dia, tá fazendo aniversário hoje, dia 9 de agosto? Está? Parabéns para você, que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus te abençoe de uma forma, sabe? Você pediu algo para Deus. É hoje, hein? Seu aniversário, você irá receber tudo aquilo que você desejou no coração. Deus irá te abençoar, tá bom? Que Deus cubra você com muita saúde, virtude e vigor, tá bom? No dia de hoje, aproveita seu dia, tá bom? Deus abençoe você que tá fazendo aniversário. Graças a Deus, né? Dia 9 de agosto de 2023, quarta-feira, né? Parabéns para você, tá bom? Deus te abençoe grandemente, tá bom? Graças a Deus. É isso aí, como a gente começou a maratonar esse livro de Romanos. Gente, é tremendo, né? É tremenda a palavra de Deus. Esse canal aqui não é um canal religioso. É que eu senti no coração, por Deus, de compartilhar com vocês. Porque de graça eu recebi. De graça, por que não compartilhar com vocês, né? Em hipótese alguma, vocês jamais irão ver. Não vão ver mesmo, em nome de Jesus. Colocar número de Pix aqui, chave de Pix, número de banco, misericórdia. Meu Deus do céu, será que eu vou comercializar a palavra de Deus? É de Deus, não é minha. Ai, daquele que está comercializando, enganando as pessoas através da palavra de Deus, que é para pregar a verdade. De graça recebemos, de graça compartilharemos. Poxa vida. Deus vai te pegar, viu? A ira do Senhor cairá sobre vós, que faz comercialização com a palavra de Deus, tá bom? Deixa ele com Deus, não é verdade? Graças a Deus. O importante é que a gente estamos aqui, se maravilhando com a palavra de Deus, seja você cristão ou não, seja você de outra religião, não importa a sua religião, sabia? Aqui não se fala de religião, não se prega religião, sabia? Porque é crime falar mal de outras religiões, é crime, sabia? É crime. Temos que amar uns aos outros como Jesus nos ama. Temos que amar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Tá bom? É crime defamar outras religiões. Poxa vida, todos nós somos filhos de Deus. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Derramou o sangue carmesim por nós. Para que nós hoje possamos ser chamados filhos de Deus. Tá bom? Eu, você, todos nós, a humanidade inteira, do mundo inteiro,
somos filhos de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Tá bom? Graças a Deus. Produção, bora então! Tem que fazer o convite aí, ó. Já me lembrou, hein? Você que não é inscrito, valeu, viu, produção? Tá sempre atento. Ó, você que não é inscrito aqui no canal, por gentileza, corre, inscreva-se no canal. Aproveite, ó, deixe seu like. E também, ó, ative aí o sininho para receber notificações de vídeos novos como esse. E também compartilhe os vídeos, tá bom? Dá essa força para nós. E também deixe nos comentários, tá gostando, não tá? Tá bom pra você? Tá bom de açúcar? Deixe nos comentários, não tá? Deixe nos comentários. Me siga no Instagram, se vou... com certeza você me seguiu, eu vou te seguir de volta. E outra, curte minha página no Facebook, Marcelo Araújo. Estamos no Twitter, @brodões3, @brodões3 no Twitter. Tamo junto? Produção, tá no pente? Tá? Então, aperte o play. Bora começar a maratonar as escrituras. Legal, hein? Chegou a hora, esse é o momento bom, o momento a gente aprender um pouco com a palavra de Deus, né? Através do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, né? Vamos lá? Romanos, vamos lá. Romanos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 25. Graças a Deus. O título diz assim: Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que, diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela fé a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai
de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 21. Diz assim o título: A justificação pela fé e paz com Deus. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluias. Título: Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito
venho de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça vem a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluias. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 23. Diz assim o título: A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabemos que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertado do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne,
Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 25. Diz assim o título: Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, esta estará ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aleluia. Título: A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçais. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, viveu e reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento, santo, justo e bom, logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, concido com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aleluias, glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Tá aí. Que bênção, né? 4 capítulos hoje, né? A gente maratonamos. 4 capítulos finalizados. Louvado seja Deus, né? Que bênção. É emocionante porque é muitos... É um ensinamento do apóstolo Paulo. Você vê a sabedoria. Como que ele era bem estudado, né? Que ele andava com Gamaliel. Ele aprendeu bastante nas sinagogas. E com essa sabedoria que ele já tinha, vamos dizer assim, essa teologia que ele já tinha, né, aprendido, a teologia da lei, com a sabedoria que ele recebeu de Deus, através do Espírito Santo, por Jesus Cristo, ele instruía muito bem, por ter aprendido bastante com Jesus. E ali, aí, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus estava sempre ali com ele. Gratificante, né? Um exemplo de apóstolo. Pena que os homens de hoje, os pastores, os apóstolos, os anciãos, os diáconos, presbíteros, os bispos, o reverendo, todos esses, infelizmente, não seguem os exemplos do apóstolo Paulo. Nenhum homem aqui, na geração de agora, século 21, né? Felizmente, só Jesus para ter misericórdia, só Deus, né? A misericórdia do Senhor. Felizmente, mas importante a gente fazer a nossa parte, né? Ouvir a palavra de Deus, aprender com os exemplos que o apóstolo Paulo deixou. Assim como ele falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos ter mais amor, né, pela palavra de Deus e compartilhar com o próximo, sim, e agradar o coração de Deus e seguir a doutrina e as instruções. Amém? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, tá bom? Foram 4 capítulos abençoados, maratonados, né? Graças a Deus. Vem receber a bênção apostólica? Vem comigo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e que todos nós venhamos dizer e selar com amém, amém, amém. Olhar para o Senhor e dizer e agradecer, Pai Celestial, muito obrigado. Graças te damos em nome de Jesus por esse presente, por estar meu nome escrito no livro da vida, por ter sido salvo por Jesus e compartilhar a palavra de Deus com todo mundo. Graças a Deus, obrigado. Continue conosco, Jesus. Precisamos de Ti, pelo Teu Santo Espírito também. Tá aí, galera. Conto com vocês no próximo vídeo, tá bom? Não vai se esquecer, hein? Você ativou o sininho de notificações? Então, se ativou, vai aparecer mais vídeos novos como esse, tá bom? Vem compartilhar comigo, vem, maratonar comigo também, tá bom? Conto com você, tá bom? Deus abençoe seu dia, sua quarta-feira.
Que Deus multiplique teu salário, tá trabalhando? Deus multiplique teu salário. Não, e você não está trabalhando? Não. Ah, em nome de Jesus Cristo, vamos orar sim, que o Senhor Jesus abra a porta de emprego para você, tá bom? Que abra a porta de emprego para você abençoar toda a tua família, tá bom? Sustentar a tua família e multiplique teu salário, tá bom? Deus multiplique o alimento na casa da viúva, do órfão e do necessitado, né? Precisa muito. Deus abençoe a todos, tá bom? Ó, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estamos juntos. Graça e paz para todos vocês. Deus seja sempre louvado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Fui!